Olá, meu amigo Valbert Dourado, muito boa tarde para você, meu querido, muito boa tarde para os amigos ligados aqui no Rota do Dia, nesta segunda-feira. Olha só, Valbert, eu tenho dois destaques do nosso querido portaldia.com e o primeiro deles eu começo repercutindo uma operação da Polícia Rodoviária Federal, que é a PRF. O nome dessa operação, Valbert, é a Operação Rodovia. E ela iniciou ainda no ano passado, no final do ano passado, no dia 18 de dezembro, e se encerrou agora no dia 9, portanto, nesse último domingo. E aí, Valbert, essa operação da PRF apontam para um número de aumento, na verdade um aumento no número de feridos em rodovias federais que cortam o estado do Piauí, e ainda houve uma leve redução no número de mortos em acidentes nas estradas que cortam o estado do Piauí. A PRF, Valbert, sempre faz essas operações que começam no final de um ano e terminam no início do outro, justamente para pegar o final do ano e também o período carnavalesco. Vamos aos dados, Valbert, olha só. Essa operação, segundo a PRF, foram fiscalizados aí 66,3% dos veículos foram fiscalizados durante esse período. E a PRF informou ainda que mais de 38 mil pessoas também passaram por esses processos de fiscalização, seja fazendo ali os testes do bafômetro ou até mesmo ali inspeções nos carros para verificar se há algum tipo de objeto ilícito durante esse transporte. Aí lá no portaldia.com, Valbert, para facilitar, a gente traz todos esses dados da Polícia Rodoviária Federal. O número de acidentes subiu de 256 para 285 nesse ano de 2024 e 2025, uma vez que a operação iniciou no ano passado. E dos acidentes graves, Valbert, subiu de 102 para 121. O número de mortos caiu com relação ao período 2023 e início de 2024. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, caiu de 35 nesse período para 34 neste ano de 2025, pegando ali o final de 2024. Valbert, a Polícia Rodoviária Federal também alerta para que as pessoas façam sempre inspeções nos seus veículos antes de pegarem a estrada. Essa é apenas uma das muitas recomendações que a polícia faz justamente para tentar evitar esse número maior de acidentes e, claro, o número também maior de feridos ou até mesmo de mortos nestas rodovias que cortam o estado. Então lá no portaldia.com, Valbert, a gente tem esse levantamento completo, né? Esse balanço que inclusive foi divulgado hoje, segunda-feira, que, como eu falei, a Polícia Rodoviária Federal ela inicia essa operação lá no final do ano, né? No caso 2024, ali em dezembro, e finaliza agora depois do Carnaval, justamente para pegar esse balanço completo, que inclui o final do ano e também as comemorações carnavalescas e, portanto, lá no portaldia.com a gente tem isso completinho para vocês. Bom, Valbert, seguindo aqui com os destaques, infelizmente eu não vou trazer uma notícia muito boa. É um caso que aconteceu lá no município de Pio Nono. Olha só, uma adolescente, Valbert, ela foi estrangulada, olha só, após ameaçar expor um relacionamento extraconjugal que ela tinha com um maior de idade, aí, um jovem de 18 anos. E esse caso a gente acompanhou lá no portaldia.com, a gente traz esse desdobramento através de uma entrevista que a gente teve com o delegado que está à frente do caso. Essa adolescente, Valbert, ela foi identificada como Laurinda Maria Fortaleza Delfino. Olha só, Valbert, ela tinha apenas 15 anos e ela foi morta por estrangulamento lá na Serra do Jatobá, que fica na zona rural do município de Pio Nono. Esse caso aconteceu na sexta-feira, dia 7, portanto, aí na véspera do Dia Internacional da Mulher, que aconteceu no sábado, né? E segundo o delegado que está à frente da investigação, que é o Rodrigo Moraes, da Polícia Civil, ele informou que essa jovem, ela tinha de 15 anos, né? Ela tinha um relacionamento extraconjugal com esse maior de idade, de 18 anos, e ela foi às redes sociais e também em conversas com amigos e familiares expôs esse relacionamento. E aí ela ameaçou esse rapaz de 18 anos, que iria contar toda a história desse relacionamento extraconjugal que tinha, e por isso, por esse motivo, por ela ameaçar expor tudo aos familiares e amigos, ele teria, portanto, estrangulado ela. Essa é uma informação, inclusive, que consta no boletim médico, né, no laudo preliminar, na verdade, do Instituto Médico Legal, o IML. Agora, a polícia, né, civil busca aí informações da população de Pio Nono para tentar encontrar esse jovem que não teve identidade revelada, ele apenas teve a idade, ele tem 18 anos,
18 anos, que ele se encontra no momento foragido. E, portanto, a polícia está buscando informações da região, conversando com outras pessoas para então tentar achá-lo e assim ele responder por esse crime de estrangulamento, que inclusive está tipificado como feminicídio, uma vez que a vítima tinha uma relação com o acusado. Então a gente está acompanhando todas essas informações lá no portal dia.com, inclusive com relação a esse caso. Olha só a imagem dela aí, Valbas, a da Laurinda, né? A polícia informou também, Valbas, que um menor de idade de 16 anos foi quem falou todas essas informações para a polícia, né? Então, assim, teria ali além do maior de idade, do principal suspeito do crime, esse outro adolescente que prestou depoimento à polícia. Ele tem 16 anos, informando dessa relação que a jovem de 15 anos tinha com esse maior de idade. Disse também que ela expôs, né, a situação que iria contar todo esse relacionamento extraconjugal que ela tinha com ele, e por isso esse jovem de 16 anos foi uma peça fundamental nessa investigação, uma vez que foi ele, através do seu depoimento, que a polícia conseguiu desdobrar todos essa investigação que aponta aí esse jovem de 18 anos como principal suspeito. Então, lá Jorge, no portal tem até um áudio do delegado Rodrigo Moraes, e eu quero colocar aqui para vocês ouvirem. E enquanto isso, deixa só, me tira da tela mais o Jorge, deixa só o portal, viu, Joe? Colocar aqui o áudio aqui, ó. Praticado pelo maior de iniciais QFS, 18 anos de idade, foi praticado pelo seguinte motivo. Ele detinha um caso extraconjugal com a vítima. A vítima ameaçou, através de uma foto de seu aparelho celular, publicizar essa relação extraconjugal, quando o maior resolveu ceifar, tirar a vida da vítima. O menor está apreendido, em flagrante. Comunicamos à Central de Inquéritos a sua apreensão. Enquanto o maior de idade, o imputável, ele foi ouvido pela Polícia Civil nas primeiras horas de ontem, dia 8 de março, e pode surgir a indagação em por que ele não foi preso. Porque naquele instante não existia indícios mínimos de autoria delinquencial. E por que não existiam indícios mínimos de autoria delinquencial? Porque a vítima, a Laurinda, foi encontrada morta na casa do menor. Naquele instante, todas as forças de persecução penal, como Polícia Civil, como Polícia Militar, direcionavam e envidavam seus esforços na captura do menor de idade, já que a autoria delitiva pela vítima ter sido encontrada morta por asfixia por esganadura, direcionavam que o menor que teria participação seria o autor do ato infracional hediondo e torpe. Aí, viu, Jorge? É isso aí. Aí vamos aguardar aí, a gente torce para que esse indivíduo que cometeu esse crime com essa menina que tinha um futuro aí pela frente, que ele seja encontrado e ele pague pelo crime que ele cometeu. Pois é, Valvas, então a gente está acompanhando todos esses desdobramentos, né, lá no portal dia.com também, né, porque a qualquer momento ele pode ser preso, levado, então, à delegacia, então a gente está acompanhando. E o que chama a atenção, Valvas, é a participação desse outro jovem, né, de 16 anos, onde o corpo da Laurinda foi encontrado na casa dele. Portanto, ele foi uma peça fundamental, tanto para delatar, né, justamente o acusado, o principal acusado de 18 anos, como também ali, né, esclarecer mais informações com relação ao caso. Então a gente vai continuar acompanhando, claro, né, uma vez que esse crime chocou a população lá de Pio Nono, então claro que a gente vai acompanhar também, porque vai ter muito mais desdobramentos com relação a esse caso depois da prisão do principal suspeito.